A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Convido a todos para orarmos ao nosso Deus, para que Ele venha mandar a sua palavra e nos alimentar nesta oportunidade. Vamos orar ao nosso Deus e meditarmos na sua santa e bendita palavra. Senhor Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, entramos na Tua presença para te agradecer, meu Deus, pelo dia que passamos, pelas Tuas misericórdias, que é a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor realizou em nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo livramento visto ou não visto. E neste momento, Pai Santo e Poderoso, queremos Te pedir, Senhor, abençoa, meu Pai, as nossas vidas. Me usa como canal de bênção. Me usa, meu Pai, como instrumento nas Tuas mãos santas, meu Pai amado, para que através de mim, meu Pai, muitos venham receber a bênção, venham receber a vitória. Deus querido, Deus amado, abençoa minhas 3 filhas, guarda minhas filhas, protege minhas 3 filhas, meu Pai. Tenha misericórdia de mim, das minhas filhas, nos dá o livramento eterno da perturbação, da perseguição. Ó Pai Santo, minhas filhas precisam da Tua proteção. Cobre minhas filhas com a cobertura espiritual, cobre eu e minhas filhas com o sangue do Teu Filho Jesus. Pai amado, Deus eterno, o Senhor é o único Deus verdadeiro. O Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono da vida das minhas filhas, o Senhor é o dono, meu Pai, da vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, que tem me acompanhado nesse trabalho. Ó Pai amado, entra agora, Senhor, com providência, jogando por terra toda investida do inimigo contra a minha vida, toda investida do inimigo contra a vida das minhas filhas. Visita, meu Pai, as Tuas filhas e Teus filhos que estão me acompanhando. Vai de encontro a cada vida, vai de encontro a cada família e joga por terra toda a ferramenta preparada para destruir as famílias, para destruir as vidas. Meu Pai amado, Deus eterno e justo, joga por terra todo o mal. Dá vitória ao Teu filho, dá vitória à Tua filha, dá vitória a esta família. Ó Pai amado e santo, no nome de Jesus Cristo, se faz presente, meu Pai, em cada família, em cada lar, em cada coração, tirando tudo que não Te agrada, tudo que não vem de Ti, purificando a cada vida, libertando de todo espírito maligno, de toda legião de demônio, libertando, ó Pai, de toda enfermidade, de todo mal. Deus, eu creio na vitória de todos os Teus filhos e Tuas filhas. Eu creio na vitória, meu Pai, desta pessoa que está me acompanhando neste momento. Eu creio na vitória desta família, porque o Senhor é o Deus vivo e o Deus poderoso, maior, que está conosco. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, tudo que temos falado, feito ou pensado que não tem Te agradado. Joga os nossos pecados no mar do esquecimento. A Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra diz, ó Pai, que não há homem, não há mulher que não peque. Por isso pedimos perdão constantemente. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, sê conosco, mandando a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. Cada um, ó Pai, que está ligado conosco, querendo ouvir a Tua voz, fala com cada um através da Tua palavra e abençoa todos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu Te peço e Te agradeço. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo tem lutado para eu parar, o inimigo tem lutado para eu não prosseguir, mas ele é derrotado, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. É Ele que é o dono da minha vida, a obra é dele, é Ele quem faz o impossível na minha e na tua vida. Louvado seja Deus para sempre. E hoje não é diferente, é noite de bênção, é noite de vitória, é noite de maravilha, porque tudo é possível ao que crê. E eu creio que Ele pode tudo na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E hoje, meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós vamos
meditar um pouco na santa e bendita palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Em Isaías, capítulo 45 e o versículo 22. Louvado seja Deus para sempre. Não perca tempo. Nós iremos fazer hoje de novo a oração da fé, crendo que o mal tem que sair, a enfermidade tem que sair, porque o nome de Jesus é poder e eu não aceito derrota. Jesus venceu a morte e o inferno e prometeu que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Maior é Jesus do que tudo e do que todos. Louvado seja Deus. Isaías, leia conosco. Isaías 45, versículo 22. Nós vamos falar um pouco da salvação. E depois da mensagem, nós vamos orar e determinar a sua vitória. No nome de Jesus, você vai vencer. Você já venceu, porque o Senhor promete na sua palavra que tudo é possível ao que crê. Embora alguém diz que não tem jeito, o homem não pode fazer mais nada. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele tem todo o poder para fazer o impossível nas nossas vidas. Creia, não duvide, porque hoje pode ser o seu dia de você ser liberto ou liberta, de você receber a bênção completa. Louvado seja Deus. Aleluia. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Estamos falando aqui do Deus Criador de tudo. Estamos falando aqui do Deus que pode tudo. Louvado seja Deus. Precisamos procurarmos aprender através da palavra de Deus que o Deus que nós servimos, Ele pode tudo nas nossas vidas. Só depende de cada um de nós colocarmos a nossa fé em ação. E aqui está dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, vós, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deuses tem muitos, com letra minúscula, mas Deus verdadeiro só tem um, que fez o céu e a terra. Louvado seja Deus, o homem, o mundo e tudo que habita na terra. Por isso que hoje a palavra está falando: olhai para mim e sereis salvos. Quando fala em ser salvos, meus amados irmãos e amigos, não é só salvo da salvação espiritual, quando recebe Jesus como Senhor e Salvador. Mas muitas vezes nós podemos ser salvos de alguns problemas que estamos atravessando, de enfermidade, alguns problemas que estamos atravessando de espíritos malignos, alguns problemas que estamos atravessando de necessidade de várias formas nas nossas vidas. E quando a Bíblia diz que sereis salvos, todo mundo sabe, inclusive aqui na Bahia, que quando alguém cai em um buraco e não consegue sair, e alguém passa e vê aquela pessoa no buraco e ajuda aquela pessoa a sair do buraco, aquela pessoa diz: a minha salvação foi porque passou alguém e me ajudou a sair do buraco. Viu aí? Alguém salvou aquela pessoa que estava no buraco. Quando nós falamos de salvação, tem a hora que nós falamos da salvação espiritual, que a pessoa recebe
a transformação através de Cristo. Mas também, através de Cristo, nós recebemos a salvação através de uma causa que estamos atravessando, uma causa difícil. E a salvação da gente é que alguém ora e o Senhor entra com providência através da oração e resolve a causa. Aí alguém diz: a minha salvação foi porque eu fui para a igreja e o irmão orou e Deus resolveu minha causa. Então os irmãos querem entender que alguém está sofrendo de uma enfermidade e alguém ora, até eu mesmo oro aqui, alguém recebe lá, apesar que muitos não dão testemunho, nenhum quer dar testemunho, e a pessoa recebe a cura, a salvação daquela pessoa chegou, que ele estava ou ela estava sofrendo com a enfermidade, mas a cura chegou através da oração, através do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz aqui em Isaías 45, 22: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, quer dizer, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Louvado seja Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando aqui o que está escrito no profeta Isaías, o profeta messiânico, o qual falou mais sobre a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Mas vamos também ler em Mateus 1, 21, quando Maria também recebeu a visita do anjo, que disse a ela que ela ia dar à luz um filho, ia colocar o nome dele Jesus, que ele era o Salvador. A Bíblia diz que José intentava deixar ela secretamente, mas o anjo apareceu a ele em sonho e disse a ele que era para ele receber a Maria, sua esposa, porque o que estava nela gerado era do Espírito Santo, e ela teria um filho e ele colocaria o nome dele de Jesus. Aí diz aqui no versículo 21 de Mateus 1: e ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Maria deu à luz a um filho por obra e graça do Espírito Santo e colocou o nome Jesus, que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, nós aqui estamos falando da salvação espiritual, quando alguém ouve a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, recebendo a palavra no seu coração, que ele crê na palavra e recebe a salvação dos seus pecados. Por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia mesmo nos diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que precisamos pregar a palavra, porque através de alguém ouvir a palavra que nós pregamos, os ouvintes poderão receber e ter fé e ser salvos. E a nossa obrigação é transmitir que só Jesus Cristo salva. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 28 de Mateus 26, se você quiser ler, pode. Mateus 26 e o versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Jesus disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Por isso Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos libertar
do pecado. Bendito seja Deus. E hoje continua com os braços estendidos para abraçar a todos que vêm a Ele. Ele chama todos, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus para sempre. E Lucas 10, Lucas 19, 10. São Lucas 19, 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, cresceu, sofreu, morreu e ressuscitou. Louvado seja Deus para sempre. E continua fazendo a obra no coração de muitas pessoas, através da pregação da palavra. E aqui em Lucas 19 e o versículo 10 diz: porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar, ele veio salvar a humanidade perdida. Bendito seja Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Também abra sua Bíblia em São João, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17. Lembrando que em Isaías, capítulo 45, 22, a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E aqui, abra sua Bíblia em São João, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17. Louvado seja Deus para sempre. Que diz assim a palavra de Deus: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Aqui Jesus estava falando antes dele ser crucificado, que ele seria levantado no madeiro. Ele seria levantado e morreria por todos nós, para que através da sua morte ele nos atraísse para nós. Louvado seja Deus para sempre, para nós alcançarmos a salvação. E ele diz aqui: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Louvado seja Deus para sempre. Bendito seja Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, lá no deserto, o povo murmurou contra Deus, o povo murmurou contra Moisés, e assim Deus mandou serpente ardente, Deus mandou as cobras para morder o povo, e muitos morreram porque se levantaram, pecaram contra Deus e contra Moisés. Mas o povo, quando viram que a serpente estava matando muitos deles, se arrependeram. E Deus mandou Moisés levantar uma serpente de metal, uma cobra de metal, colocar bem no alto. E era que a cobra mordia alguém, olhava imediatamente para a serpente de metal e ficava sã. Louvado seja o nome de Jesus. A cobra simboliza o diabo, que muitas vezes tem mordido muitas pessoas e destruído. Mas se o homem que está mordido pela cobra, mergulhado e mergulhada no pecado, as mulheres também, olhar para Jesus, ele e ela pode ser salvo e alcançar a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. No deserto foi necessário Moisés levantar uma serpente para que o povo não morresse, para que o povo
não perecesse. Mas hoje nós falamos que Jesus também, ele foi levantado do madeiro, foi crucificado para que todos que olham para ele seja salvo. Por isso que diz aqui no primeiro versículo que nós lemos: olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra. Bendito seja o nome do Senhor. É necessário olharmos para Deus, é necessário olharmos para Jesus, é necessário nós começarmos a buscar Ele em espírito e em verdade, porque na verdade o homem está sendo enganado porque não querem fazer as coisas da maneira que agrada a Deus. Mas Jesus, Ele próprio diz que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bendito seja Deus para sempre. E o versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O interesse de Deus, a vontade de Deus é que todos olhem para Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Deus nos amou e entregou Jesus para morrer por todos nós. Por isso devemos valorizar o sacrifício de Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Ainda diz a Bíblia que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo aqui é as pessoas. Deus mandou Jesus para morrer a nossa morte, para nos dar a sua vida. Mas cada um individual tem que abrir o coração para Ele. Louvado seja Deus para sempre. Muitas vezes está na igreja há muitos anos, mas ainda não experimentou a salvação, porque não tem como receber a salvação de Cristo se não abandonar o pecado. E muitas pessoas não entenderam ainda o que é servir a Deus. Querem servir a Deus de qualquer maneira. Mas neste momento eu quero vos dizer que devemos valorizar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus nos ama de verdade. E a Bíblia nos aponta que Ele nos amou de uma tal maneira a ponto de entregar o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Louvado seja Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está aqui neste momento na minha vida, e Ele está aí também aonde você se encontra. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5 e o versículo 8 até o versículo 11. Leia conosco a palavra de Deus. Aos Romanos 5, do 8 até o 11, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus! Não tem prova de amor maior do que a de Deus para conosco. Precisamos valorizar o amor que Deus tem por todos nós. Louvado seja Deus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Louvado seja Deus para sempre. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Louvado seja Deus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é amor. Isso é amor verdadeiro, amor incomparável que Deus tem para conosco, sendo nós pecadores. Louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto, meus amados irmãos e irmãs e amigos ouvintes, a presença dele na minha vida. Eu sinto ele, louvado seja Deus, e creio que ele hoje está falando contigo. Eu creio que ele hoje quer o melhor para você. Bendito seja Deus. Em Romanos 6, 23. Aos Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, morte física, muitas vezes é a morte espiritual, e através do pecado também vem a morte física sobre muitos. Por isso, quando o homem peca, ele se afasta de Deus. Jesus veio para trazer o homem de volta à sua comunhão com Deus. E aqui diz, em Romanos, capítulo 6 e o versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Ainda, meus amados irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus 9, 28. Aos Hebreus 9, 28, que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o espera para a salvação. Observe que a Bíblia diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o espera para a salvação. Então a Bíblia está dizendo que assim como Cristo foi oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, ele vai aparecer segunda vez sem pecado para os que o esperam. Então, se nós estamos esperando ele, precisamos estar preparados. Como diz aqui, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, ele disse que vem. E se ele disse que vem, ele vem mesmo. Precisamos conservar a nossa comunhão com ele. Porque se não tivermos de acordo com o que ele ensina,
com o que Ele quer, não temos como alcançar a salvação. Por isso, não existe pecadinho nem pecadão. Tudo errado é pecado. Tudo que não agrada a Deus é pecado. Por isso que eu digo, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Por isso que estamos sempre pedindo perdão. A Bíblia diz que não há homem que não peque. Mas eu quero dizer para o amigo ouvinte, para a amiga ouvinte, que você precisa dar crédito à palavra de Deus. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Porque não tem coisa melhor aqui na terra do que nós sentirmos Ele em nossa vida. Nós sentirmos a sua presença, é maravilhoso, é gostoso, é bom, e você precisa dar um passo para Ele. Não olhe para a vida daquele ou daquela que é pedra de tropeço na obra de Deus, que se dizem cristão e cristã, mas é uma vergonha, porque cada um vai dar conta da sua própria vida. Eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você. Olhe para Jesus, que a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. A Bíblia não está mandando você olhar para aqueles ou aquelas que estão dando mau testemunho. Olhe para Jesus. Todo homem é falho, toda mulher é falha. O único perfeito é Jesus Cristo de Nazaré. E você precisa assumir compromisso com Ele, para você também ser salvo, ser salva e entrar no reino dos céus. Não olhe para o homem, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Foi Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Não foi um parente seu, um vizinho seu, um colega seu que anda dando mau testemunho que morreu na cruz para te salvar, não. A salvação é individual. Faça a sua parte. Busque, ore, leia a Bíblia, vá para a igreja ouvir a palavra de Deus e cultuar a Deus, e você vai receber a vitória no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos os amigos e amigas, porque foi Deus que abriu essa porta para eu transmitir a sua palavra. Eu sei que não vai demorar muito para vir os levantes para querer me parar, para querer me calar, mas enquanto eu viver, se Deus permitir, eu vou estar sempre falando a palavra de Deus, porque eu fui chamado não para ser covarde, não para ser medroso, mas para falar a verdade, porque hoje muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, inclusive dentro da casa de Deus, enganando a muito. Mas eu quero vos dizer que é necessário que o homem, que a mulher busque conhecer a Deus através da palavra e não através do que os homens falam. Tem que conferir na Bíblia, porque nem tudo é doutrina bíblica. Tem doutrina de homens, tem doutrina de demônios, tem ensinamento de demônios, tem ensinamento de homens e tem o ensinamento de Deus. Precisa vigiar a igreja para não continuar sendo enganados por muitos falsos profetas que pregam bonito, cheio de teologia, mas são vasos do diabo, endemoniados, que o diabo usa para se aproveitar dos simples que não querem ler a palavra de Deus e acreditam em tudo que eles falam. Vigia a igreja, vigia a igreja, vigia a igreja, porque o mundo jaz no maligno. E infelizmente, os falsos profetas que Jesus dizia e o Paulo também falou para a igreja, já se encontra no nosso meio. Cuidado, porque não é porque ele ou ela cura os enfermos, profetiza, resolve causas de pessoas, revela e ainda salva almas e faz tantas outras coisas, que Deus está na vida dele e na vida dela. Usou ali naquele momento porque a igreja está orando. Mas são muitos desses que
fazem movimento, muitos são prostituta e prostituta, adúltero e adúltera, pedra de tropeço na obra de Deus. Mas eu aviso, sem medo de errar, aos amigos e às amigas, não olhe para esses falsos profetas não, olhe para Jesus, porque eles vieram para você não aceitar Jesus, que eles estão fazendo isso, dando mau testemunho, enganando, para você não ser salvo. Eles são pedra de tropeço no teu caminho. Mas olhe para Jesus, porque foi Jesus que morreu a minha e a tua morte na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E Deus me chamou e me colocou nessa posição para pregar a sua palavra e alertar o povo, despertar o povo para não continuarem sendo enganados pelos falsos profetas. Por isso que eu digo a todos, vamos orar, vamos vigiar, vamos procurar ler e meditar na palavra de Deus, vamos procurar orar e jejuar e cultuar o nosso Deus, porque não tem coisa melhor aqui na terra do que nós estarmos na sua santa e bendita presença. Que Deus abençoe a todos os irmãos e amigos, irmãs e amigas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está enfermo, enferma e crê que Jesus pode te curar, nós vamos orar. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele operou no passado, operou na minha vida, operou na vida de outras pessoas e continua operando. Só depende de você colocar a sua fé em prática. Tudo é possível ao que crê. Servimos ao Deus do impossível. Louvado seja Deus. Se você está enfermo, enferma, ou se tem alguém enfermo ou enferma que você quer que Jesus cure, ore conosco. E Deus vai te abençoar. E Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Louvado seja Deus para sempre. Vamos orar ao nosso Deus. E depois da oração, eu estou sentindo, eu vou dar alguns avisos. Depois da oração, vou desligar e vou dar alguns avisos. E quem quiser falar comigo, vai ter uma oportunidadezinha. Vamos orar ao nosso Deus, crendo na vitória. Bendito, eterno e maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus querido, Deus amado, Deus Criador dos céus, da terra e do mar, meu Pai, foi o Senhor que fez todas as coisas, e a Tua palavra, meu Pai, nos diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Meu Pai amado, o Senhor é o dono de tudo. Meu Deus, o Senhor pode tudo. E neste momento, ó Pai, de oração, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, ó Pai, entra com providência na minha vida, entra com providência na vida das minhas filhas. Ó meu Deus, abre a porta da prosperidade, abre a porta, meu Pai amado, da bênção, abre a porta da vitória. Ó Pai Santo, ó Deus de toda a terra, Tu és o único Deus verdadeiro, Tu és o Deus do impossível, e no nome de Jesus Cristo, ó Pai, oramos a Ti nesta hora, te pedindo, Pai Santo, ó Senhor, resolve aquela causa, resolve, Senhor, entra com providência, muda a minha situação, muda o meu estado, muda o meu cativeiro, me dá a vitória, dá vitória às minhas 3 filhas, ó Deus, joga por terra todo levante contra a minha vida, todo levante, ó Pai, contra a vida das minhas filhas, joga por terra agora, ó Deus, todo empecilho, todo embaraço, tudo, ó Pai, que quer impedir a minha caminhada. Glória ao Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Visita, Pai Santo e poderoso, toda a minha família, todos os meus amigos, minhas amigas, todos, ó Pai, que tem me ajudado, compartilhando, ó Pai amado, todos que tem me ajudado comentando, todos que tem me ajudado curtindo, ó Pai, esses vídeos, ó Deus querido, Deus amado, visita nesta hora, cada vida, cada coração, cada família, ó Pai Santo e poderoso, realiza o milagre nesta hora,
Joga por terra toda enfermidade e todo mal. Em nome de Jesus Cristo, visita esta pessoa, meu Pai, que se encontra enferma. Visita esta pessoa, meu Pai, que se encontra orando por alguém, que se encontra enfermo. É no nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos deu poder e autoridade para, no nome dele, expulsarmos as enfermidades. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a todo espírito de enfermidade que está nesta vida, bata retirada, todo espírito de enfermidade, todo mal, saia desta vida, porque o nome de Jesus é poder. Pai amado, Deus eterno, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra é a verdade absoluta, e tudo é possível ao que crê, e eu creio na vitória desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Todos que estão enfermos, todos que estão sofrendo com enfermidade, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo a libertação, eu profetizo a cura, em nome de Jesus. Eu ordeno a todo espírito de enfermidade, todo mal, saia, e não volte nunca mais, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade, saia desta vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, Deus eterno e justo, visita, Pai Santo, cada família, cada lar, vai jogando por terra, meu Pai, toda investida do inimigo, para destruir as vidas, para destruir as famílias, para destruir os lares. Desfaz agora, Pai, de toda obra de feitiçaria, de macumbaria, toda obra de magia negra, para destruir essas vidas, para destruir essa família. Joga por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Expulsa, Pai, desta vida, desta família, toda a legião de demônio que entrou através de uma feitiçaria, de uma bruxaria, de uma macumbaria. Ó Deus Santo, Deus Poderoso, em nome de Jesus eu oro e ordeno a toda legião de demônio, saia desta vida, saia desta família, porque o nome de Jesus é poder. Pai amado, Deus eterno, o Senhor, Deus de perto e Deus de longe, e no nome de Jesus, ó Pai, nós oramos crendo na vitória. Deus Santo, Deus Poderoso, abre porta onde não tem porta, e abençoa tuas filhas, abençoa os teus filhos, que tem me pedido oração, para o Senhor abrir a porta de emprego. Ó Deus, manda, Senhor, ordena a bênção, ordena a vitória, faz aquele homem, faz aquela mulher, chamar os teus filhos para trabalhar na sua empresa. Ó Pai amado, santo e poderoso, faz, meu Pai, prosperar, meu Pai, a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Entra com providência, jogando por terra todo embaraço, jogando por terra todo empecilho, jogando por terra e desfazendo de toda palavra de derrota, no nome de Jesus Cristo. Toda palavra de maldição, toda palavra de fracasso, jogo por terra, desfaço, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Visita agora, Pai, cada família, cada lar. Resolve a causa na justiça dos teus filhos. Resolve a causa na justiça das tuas filhas. Aquela causa, meu Pai, do INSS. Ó Deus, entra com providência no nome de Jesus Cristo e resolve, Pai. Abre a porta, meu Pai, para os teus filhos e para as tuas filhas, e faz os teus filhos prosperar em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, os teus filhos e as tuas filhas. Abençoa cada família representada, abençoa todos e todas que tem nos ajudado, orando por nós, e também, meu Pai, contribuindo para nós continuarmos fazendo a tua obra. Deus Santo, Deus Poderoso, continua conosco, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo e nos defendendo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Pai, ser conosco, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Receba a bênção, receba a cura, receba a libertação, receba a tua vitória, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Para quem não sabe, eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém.